CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Pode diminuir um pouco. Então, boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos reiniciando o nosso ano. Paramos de estudar os Missionários da Luz e as demais obras por 3 semanas, por conta do Natal e do Ano Novo. E retornamos hoje com a graça de Deus, rogando a Jesus que abençoe a nossa tarde de estudos. A nossa casa não fechou, nós continuamos com as reuniões públicas, com os passes, o tratamento espiritual. Simplesmente paramos os cursos porque não tinha como as pessoas na semana do Natal, Ano Novo e em seguida a semana do Ano Novo estarmos aqui. Então, estudando as obras de André Luiz, nós estudamos então o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar. Marquinho, pega a chave lá, por favor, e abre ali a chave que está na minha porta. Em seguida, o livro Missionários da Luz. E agora estamos estudando, em seguida, estamos estudando agora o Missionários da Luz. Estávamos terminando o capítulo 12, quando tem a preparação para a reencarnação de Segismundo. Nós vamos, por causa desse intervalo, rever o capítulo 12, porque ele é muito importante, é muito interessante. Então vamos rever, porque não vai fazer mal nenhum, a gente só vai aprender um pouquinho mais, né? Vamos ler o Evangelho, é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Item 1, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Essa é a maior das bem-aventuranças, né? Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Mateus capítulo 10, versículos 13 a 16. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos Espíritos guias da nossa casa, para mais uma tarde de estudos em torno das obras do nosso irmão André Luiz. Permita, Senhor, que Ele nos abençoe, nos inspire, nos ajude na compreensão do texto que Ele traz para a nossa reflexão, das suas anotações para as nossas reflexões. Permita ainda que o altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos sustenta no CEAP, também estejam ao nosso lado, para que juntos aprendamos a doutrina espírita. Que seja então em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, que seja em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor de Jesus Cristo, mas acima de tudo em nome de Deus, do amor de Deus nosso Pai, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu repetir, porque eu desviei minha atenção. Nós estudamos já o livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro da série de André Luiz. Estudamos o livro Os Mensageiros e agora estamos estudando o livro Missionários da Luz.
O capítulo 12, nós estudamos até quase o final, para entrar na reencarnação de Segismundo. O capítulo 12 tem como subtítulo Preparação de Experiências. Sim, nós não terminamos o 12. Nós iríamos terminar o 12 e reiniciar o 13. Mas o que nós vamos fazer? Vamos reiniciar o capítulo 12, porque ele é muito interessante e eu tenho certeza que vocês já esqueceram. Eu poderia fazer um resumo do capítulo aqui, mas ele tem muita coisa boa, muita coisa boa. Então vocês que estão aqui ouvindo pela primeira vez os estudos doutrinários do André Luiz, André Luiz foi um médico, um homem de ciência, que desencarnou, passou um período de 8 anos em regiões umbralinas. Ele foi resgatado por uma colônia chamada Nosso Lar, e ele vem, através do nosso médium, Francisco Cândido Xavier, relatando sobre a vida espiritual, mostrando o mundo espiritual aonde ele se encontra, por onde ele passou. Ele falou das regiões umbralinas, ele falou da colônia Nosso Lar. Lá ele foi trabalhar como auxiliar de enfermagem, ali ele foi aprendendo e foi ascendendo como trabalhador daquela colônia e vem escrevendo esses livros de acordo com as tarefas que ele desempenha aqui na Terra. E Missionários da Luz é uma dessas tarefas que ele vem desempenhar junto com Alexandre, a uma família aqui da Terra. E essa família de Adelino, né? Adelino, Raquel e Segismundo. E ele intercede na reencarnação de Segismundo. Para que ele fale, para que nós iríamos chegar na reencarnação propriamente dita. Mas vamos aos preparativos, tá? Vamos rever, viu, Adilane? Porque aquele capítulo foi muito bom, né? Muita coisa boa, a gente revê. Nós não vamos parar tanto, vamos dar um segmento, mas vocês, tendo dúvida, interrompam, perguntem e a gente conversa. Então vamos lá. Preparação de experiências. Você quer ler, Adilane? Não, pode ler, estou preocupada. Dispunha-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou, igualmente demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia, solícito. O tempo não me permite longas conversações. E modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu interpelado, né, o Alexandre. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. Então vamos lá. Estavam eles no plano espiritual, no mundo espiritual, todos desencarnados. Estava Alexandre e o André Luiz, ao término de uma tarefa, iam retornar à sede em Nosso Lar. Quando chegou esse espírito de elevada hierarquia espiritual e pediu ajuda a Alexandre na reencarnação de Segismundo. E eles foram amigos na Terra e que se conheciam. E o Alexandre então se prontificou a ajudá-lo nessa empreitada, né? Vamos lá. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado. Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória.
Então o Segismundo era uma pessoa bondosa, mas teve problemas difíceis lá no passado, né? Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro. Voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai, transitório, repele-o com calor, tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Então vamos lá. Raquel, a pobre criatura que ele desviou na época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou lamentavelmente em competição armada. Então vamos lá. Olha a reencarnação. A gente está estudando aqui um caso de reencarnação. É a reencarnação dele, do Segismundo. Ele tinha méritos. Ele era bondoso, como falou aqui. Um espírito que tinha méritos. E numa vida passada, num tempo passado, ele se apaixonou por Raquel, não é? Ele se apaixonou por Raquel. Raquel já tinha compromisso assumido com Segismundo. Desculpa, ele se aproximou, é porque eu vi a rosa ali, achei a rosa bonita, desviou, qualquer coisa desvia, gente, né? A nossa amiga está fazendo aniversário hoje, então, parabéns. Tá? 18 anos, que idade bonita, hein? Há 48 anos, há 50 anos atrás eu fiz 18 anos. Então, houve um triângulo amoroso. Segismundo, que se envolveu com a Raquel. Raquel era casada, ele assassinou o marido em luta armada, depois ele acabou abandonando Raquel. Olha como é que a gente é complicado, né? E deu no que deu. Todo mundo morreu, depois todo mundo se encontrou no mundo espiritual e resolveram retornar. Se perdoaram, se entenderam. Raquel e Adelino retornaram à carne, se encontraram. Olha como os encontros se dão, né? Os reencontros. Se uniram novamente pelos laços matrimoniais. Tinha já um filho, e Segismundo seria o segundo filho do casal. Quando Segismundo se aproximava deles, durante o sono físico deles, que eles saíam do corpo, Adelino repelia Segismundo. Ele não aceitava. Nós vamos ver lá na frente, no outro capítulo, que ele diz assim: esse é um assassino, ele é o meu assassino, eu não quero saber dele aqui, o que esse monstro está fazendo aqui. Então isso estava dificultando a reencarnação de Segismundo. Às vezes a gente vê laços de família, filhos e pais, o filho que não se entende com o pai ou com a mãe. Olha um caso aí. Mas vem para se entender.
em muitos casos desses, a gente não sabe a história depois, pode ser que o Adelino tenha perdoado de fato e amado o filho com todo o seu amor, com tudo que ele tem. Isso acontece, mas acontece às vezes também daquele não ser perdoado pelo outro, né? Também acontece. Então é essa a situação. Todo mundo está entendendo? Vocês que estão chegando agora estão entendendo? Então tá bom. Quer falar alguma coisa, Edilane? Não. Então vamos continuar. E Segismundo, indagou o mentor preocupado, qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, claro, o Adelino estava com ciúme dele, mesmo que fosse seu filho. Ele se aproximava, o que você quer de novo aqui com a Raquel, com a mulher que eu amo? Né? Para vocês verem que o espírito tem sentimento, como nós temos, não tem nada demais, só não tem um corpo físico. E isso, Adelino, fora do corpo físico, durante o sono. Olvidando, quer dizer, olvidar é esquecer. Olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação. Sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta. E nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Eu vou abrir também aqui um parênteses, que nós não falamos, por isso que é bom a gente rever, não está aqui, ele vai reencarnar, a gente vai ver a luta lá, muito interessante, um momento muito interessante. Mas às vezes, espíritos como Segismundo, e Segismundo já tinha conquistas, mas espíritos se revoltam com a recusa, principalmente quando uma mãe faz um aborto. O aborto pode ter consequências funestas. Então o espírito vem. A mãe não quer aquele espírito, às vezes é um inimigo, e que precisava estar junto. E há casos que, até na literatura espírita, que o espírito diz assim, você não vai deixar eu nascer, você também não vai continuar no mundo dos encarnados. E a mãe morre junto. E quantas mães morrem em mesas de aborto? Né? Nós vimos que o aborto é um crime. É um crime. Você está tirando uma vida. Não vou falar do aborto aqui agora, porque necessitava aí de algum tempo. Mas é um crime. Aqui Segismundo está retornando. Teve um problema sério no passado. E se ela engravida, e o pai, como a gente vê muitas vezes, o pai diz assim, tira o filho. A gente fica muito triste em ouvir essas histórias aqui. A gente ouve com uma certa frequência. Então a gente viu uma mãe, né, jovem, uma jovem mãe, em que já estava grávida de 4 meses, e o pai da criança, aquele que seria o pai, disse, não, você tem que abortar, você tem que abortar. Ela abortou. E ela entrou num desespero imenso, de culpa. Aí, olha quanto envolvimento por trás disso daí. Você não sabe que espírito é aquele que está sendo ligado ali em você. A ciência material já fala que há uma vida ali. Tem uma vida. Tem vida. Né? Com 4 semanas já está pronto. O bebê já está, né, bem formadinho. Então tem consequências. Sempre tem consequências dolorosas, podendo ter consequências funestas. Então vamos lá. Então Segismundo quer voltar num seio de uma família que anteriormente ele destruiu. Não poderá você ajudar-nos? Aí é o visitante falando com Alexandre. Ele foi pedir a ajuda de Alexandre. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação?
Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Então, quando reencarnado, Alexandre tinha sido amigo de Adelino, de Raquel e de Segismundo. Então esse espírito foi pedir o concurso dele porque ele conhecia os três. Como ele colocou, quem sabe Adelino não te atende? Quantas vezes a gente pede um amigo para intervir numa situação que a gente já não consegue mais ajeitar, não é? Aí, no mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Conte comigo, redargou o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema de reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. Então, o que ele disse? Semana que vem a gente vai resolver isso. Tá? Ele tinha algumas coisas para acertar. O outro se despediu e foi embora. Agora vamos ver a conversa de Alexandre com o André Luiz. A sós com o mentor, devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Olha só, André Luiz era médico. Então a gente está aqui no início das experiências dele no mundo espiritual. Como nós dissemos, a gente estudou ali o nosso lar. Foi o momento que ele chegou, que ele saiu do umbral, que ele foi para a colônia Nosso Lar, que ele veio ver a família, que a família ficou na Terra. Depois de 10, 12 anos, ele vem ver a família, encontra a Zulmira, era o nome da mulher dele, casada com outro. Ele sente aquele choque, aquilo tudo vem contando, né? Ele vai trabalhar com Narcisa. Ele, como médico, ele foi ser auxiliar de uma enfermeira. Lembra que o Clarencio disse para ele, né, o mentor dele, né, disse para ele, o título da Terra para a gente é apenas uma ficha. Ele foi ser auxiliar de enfermagem. E ele vem trazendo então a experiência dele. E ele não tinha ainda participado de uma reencarnação. E como médico, tem a questão da embriologia, a questão física. Clarencio falou para ele: você é médico lá na Terra, aqui no plano espiritual, você ainda não estudou para ser médico. Foi. Aí ele vai, vamos relembrar esse pedaço que é muito interessante. E ele diz aqui: não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém da minha pretensão em sentido direto. Ele pensou isso tudo, ele não chegou nem a falar com o instrutor, mas quando ele se aproximou do Alexandre, o Alexandre disse para ele o seguinte: notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores. Ainda é André Luiz, desculpem, tá? Ainda é o André Luiz falando. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. André Luiz disse isso. Aí o mentor Alexandre responde: sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar. Herculano foi aquele mentor elevado que foi pedir ajuda ao Alexandre. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Olha como a vida é complexa e a maioria de nós vive
como se nunca fosse morrer. Depois morre como se nunca tivesse vivido. E não sabe a complexidade e o trabalho que dá uma reencarnação elaborada. Essa aqui é a reencarnação de Segismundo. Nós não sabemos da nossa. Nós vamos ver aqui que nascer todo mundo nasce. Quando nós estudarmos o livro Entre a Terra e o Céu, aquele livro é um livro interessantíssimo, importantíssimo para a gente entender reencarnação. Aqui é a reencarnação de Segismundo. Lá ele vai tratar da reencarnação de Júlio. Ele diz que Júlio, espíritos como ele, nascia, como todo mundo nasce. Como morrer, todos nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Agora, você morrer bem é uma coisa, que vai morrer, vai. Não que não tenha a proteção de Deus, todos nós temos, mas se você nunca se preocupou com a vida espiritual, você vai ter uma surpresa. Você vai se ver envolvido em algumas dificuldades. A reencarnação é o mesmo princípio. Nascer, todo mundo nasce. Como foi a reencarnação do Chico? Como é a reencarnação de um Francisco de Assis? Olha, como que é a reencarnação de um índio? Precisa elaborar muito para nascer lá no mato? Lá no Alto Xingu? Se pertencia à tribo dos Tchucarramães, do Ticão, do Calapala? São tribos lá do Xingu, tem outras. Precisa lá de grandes mentores, não precisa. Uma vida simples. A gente vê que aqueles espíritos têm uma vida muito simples ali. Ele vai dizer sobre isso aqui já já. Vamos lá. Alguma pergunta? Question? No question? Então, vamos lá. Vou gastando meu inglês aqui. Então, nesse caso, eu vou repetir. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas de felicidade humana. Você não está filha da sua mãe e do seu pai à toa. E se tem problemas entre os pais, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. E nós viemos com um propósito. Você está fazendo 18 anos, uma bela idade. Está se emancipando, né? Uma bela idade. Tem uma vida enorme pela frente. Mas você não veio para passear. Nenhum de nós veio para passear. A gente veio para progredir. Progresso. Progresso moral, progresso intelectual. A gente vem com esse objetivo. Aí a gente quer passaporte, mas a gente nasce com carteira de trabalho. A gente veio para trabalhar. Você é muito nova, muito jovem, você também. Nós que já passamos um pouquinho, já estamos com um pé lá, outro cá, sabemos que a vida não é fácil. Tivemos muitas experiências dolorosas. E vocês passarão por experiências dolorosas. Faz parte. A vida na Terra é de provas e expiações. Não é vida de felicidade. O planeta Terra não é mundo de felicidade. E nós, espíritos aqui da Terra, olha o caso aqui de Segismundo. A gente está estudando o caso dele. E o nosso? Marquinho, tem uma cara, né? De que não foi gente boa no passado. Ele não sabe. Graças a Deus ele não lembra, né? Como nós não lembramos dos nossos compromissos, a gente não lembra. Estamos nos relacionando uns com os outros, reparando. E quantas lágrimas nós 4 aqui que somos os mais velhos, nós derramamos nessa vida. Quantas lágrimas. E felicidade, que o jovem quer ser feliz, nós já fomos jovens, vocês querem ser felizes? Vocês querem a felicidade? Felicidade é consequência. Felicidade não é o objetivo de vida. Felicidade é consequência. Você vai ser feliz dependendo de como você fizer as coisas. Aí uma menina bonita, jovem como ela, sonha em casar com um príncipe encantado, que vem num cavalo, né, como as nossas histórias. Hoje não contam mais essas histórias, né? Vai casar, pode sonhar que casa. Aí vem Eu sei como. a princesa Diana, uma princesa linda, né? Muito bonita, simples, encontra um príncipe
num cavalo branco, como quantos os contos de fada, de verdade. Ela trouxe para a realidade um conto de fada. E a vida atraiu, né? A vida trouxe muita dor. Ela morre naquele trágico acidente, né, que comoveu o mundo inteiro na época. Quando foi? Qual foi o ano? 1981. E morreu em 83, né? Você não era nem nascida, então você não sabe dessa história, nem você. Você tem 17 anos também? Vai fazer 18 quando? Daqui a pouco, ó, vai fazer 18 anos também. Então, ela casou com um príncipe, com a família real na Inglaterra, e não foi feliz. Aquele semblante triste, belíssima, porém triste, e acontece aquele trágico acidente. Então, a felicidade da Terra, aqui, o planeta Terra não é um mundo feliz, é um mundo de provas, é um mundo de expiações. E todos nós que estamos aqui, estamos em prova e em expiação. Em prova e em expiação. Todos nós, sem exceção. Quanto mais a gente se prepara com conhecimento, mais a gente se fortifica. Mais a gente se fortifica e passa melhor pelas dificuldades da vida. Suicídio não resolve o problema de ninguém. Não resolve. Nós falamos isso aqui no domingo. Mas vou repetir, não resolve. Porque não existe a morte. Não existe a morte. Mas ninguém veio de lá para me contar. A gente está estudando aqui alguém que está contando tudo o que acontece lá. E o que mais tem é gente que morreu e está falando como é a vida do lado de lá. E o que mais tem na internet, é que a maioria fica buscando besteira na internet, é falar da vida espiritual. Materialização de espíritos. Estou parando aqui um pouquinho por causa das duas jovenzinhas. Materialização de espírito. Se você botar no seu celular Peixotinho, você vai ver o espírito se materializando. Então é possível o André Luiz se materializar aqui, a gente está falando dele, falar com a gente, abraçar a gente. A gente vai ver como nós estamos vendo um ao outro aqui. William Crookes fez essa experiência em laboratório durante 4 anos, com um espírito chamado Katia. E o médium era Florence Cook. William Crookes foi um homem de ciência tão importante na sua época, na Inglaterra, quanto foi Isaac Newton na sua. Então, quando começou essas questões aí das mesas girantes, da manifestação dos espíritos, quando as portas do mundo se abriram para os espíritos, por ordem e permissão de Deus, a Inglaterra, lá o primeiro-ministro, na época não sei se era o primeiro-ministro, hoje é o primeiro-ministro que manda, ou se era o presidente, era o primeiro-ministro, falou assim: William Crookes, quero que você desmistifique isso, acabe com esse negócio de existência de espírito aí, quero que você diga isso para o povo. Ele, tudo bem, mas eu vou pesquisar. Ele era um homem sério, então ele dizia: eu não digo que isso é possível, eu digo que isso é uma verdade. Ele termina o seu relatório assim, ele conclui. E até hoje nas faculdades de medicina se estuda o William Crookes. O raio-x foi ele que começou a desenvolver. Sabia disso? O quarto estado da matéria, que é o estado irradiante, foi William Crookes que desenvolveu. Ele tem muita. As faculdades de medicina estudam os seus e utilizam os seus inventos, as suas pesquisas. Ele comprovou isso. Peguei 2 só. Tem 2 milhões de casos. Não existe a morte. Só existe vida. Vida no corpo, vida sem corpo. Sempre vida. E nós reencarnamos, voltamos tantas vezes quantas forem necessárias para atingir o progresso, para atingir a perfeição. Fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Perfectíveis. Nós é que trabalhamos
o nosso progresso. Quantos vão para uma sala de aula e vai fazer bagunça? Joga bolinha de papel na cabeça do outro. Você já jogou bolinha de papel na cabeça do colega? Já, né? Vai para bagunçar, né? Tirar a paz da professora. E quantos, eu também jogava bolinha, mas eu estudava. E quantos repetem de ano? E repete novamente. E desiste de estudar. Aí tem uma vida difícil. Ele vai reclamar da vida? Reclama, né? A maioria reclama. Mas não quis estudar. Estudando já está difícil. Então a gente vem para a vida terrena e não quer estudar. Aí dói mais ainda. A gente retorna ao plano espiritual e a maioria de nós vai nesse vai e volta, estamos amargando dores profundas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no caso de Segismundo. Olha só, é um caso de felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco. Aproximar aquele espírito que foi um criminoso, e a mãe vai dar o seio para ele se alimentar. O pai vai colocar ele no colo, vai fazer ele dormir, vai dar o alimento, vai dar a mamadeira depois. Olha o que faz a reencarnação. Dá um cascudo também, né? Tem que dar. Na lei reencarnacionista. Então vamos lá. O caso é típico. Típico. Quer dizer, é comum, é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Ele vai então falar do que foi que aconteceu ali com Segismundo. Então, cara, o caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo. Típico não é comum, não. Típico é um caso, vê aí no dicionário, típico. Bora, vê aí, Marquinhos. O caso é típico. Quando a gente não sabe a palavra direita, a gente vai no pai dos desinteligentes. O dicionário é o pai dos inteligentes. É uma coisa típica. O que é uma coisa típica? Que serve de tipo que constitui um exemplo característico. Que constitui um exemplo característico. O caso é típico. Típico é o que constitui um exemplo característico. Pode ser simbólico ou emblemático, pode ser alegórico. O que constitui Um exemplo característico. o que constitui um exemplo característico. Então, é uma coisa especial. É uma coisa especial. É isso. Aí ele vai dizer que esse drama, então, é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime, Raquel do prostíbulo. Olha que trio, olha no que deu. Vocês não prestaram atenção, né? Prestou atenção? Vou repetir. Olha o que ocorreu. Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime, Raquel do prostíbulo. Raquel foi parar no prostíbulo. Ele matou Adelino, deve ter usado a Raquel, depois largou. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação. Claro. Vocês estão imaginando um caso assim? Padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários.
Então, a intercessão de amigos no mundo espiritual. Quem tem amigo tem tudo. Amigos redimidos, né? Já tinham se redimido dos seus erros, tinham força de agir em benefício de alguém. Eles passaram muito tempo em zonas inferiores no mundo espiritual, conseguiu trazê-los, fazer com que eles se unissem novamente e dessem curso a resolver esse problema. Eu me lembro quando eu vi a minha esposa pela primeira vez. Eu vou contar bem rapidinho, que é um caso que eu tinha que encontrar, não tinha como não encontrar. Eu estava em casa, eu tinha 17 para 18 anos, 17 anos, era jovem ainda. E um colega me chamou para ir a uma festa. Eu estava deitado, eu não queria ir. Eu falei, fulano, eu estou cansado, eu vim da escola, eu estudava lá em Guaratinguetá, eu estudava a semana inteira, vinha sexta-feira à noite, né? Regime de internato. Vinha sexta-feira à noite, chegava cansado, né? Vinha de ônibus. E vamos embora, meu pai me emprestou o carro, colega, meu pai me emprestou o carro, vamos embora. Ele estudava na IPK, eu estudava na escola de especialista. E tinha um outro também que era da escola, amigo meu. Me insistiram, eu falei, eu não vou. Meu pai foi, vai com seus amigos. Vai se botar, desaparecer um pouco a cabeça, você estuda a semana inteira. Fui. Chegou lá, na festa, ela estava lá. Passou. Aí os três falaram assim, os dois amigos, olhou para você. Eu nem tinha visto. Eu falei, não olhou para mim, olhou, está lá. E ficou continuando, coisa de jovem, né, conversando. Voltou e eu prestei atenção. Ela olhou para os três, ela não olhou para mim. Aí o colega olhou para você. Você vai chamá-la para dançar. Eu falei, mas eu não vou mesmo. Eu tinha uma vergonha, mas a maior pressão, né? Eu falei, vou ter que ir. Quando eu chego, está ela e a mãe dela. Então eu saí de um ponto da cidade, eu morava na Ilha do Governador, ela morava lá em Oswaldo Cruz, nos encontramos lá na Avenida Brasil, lá no clube lá da Marinha, ó, à distância. Tinha que ser. Então os espíritos, quando isso tem que acontecer, nos aproximam um do outro. Nos aproxima. A gente reencarna com um programa, com certeza o Adelino nasceu de uma família, a Raquel de outra família, a gente não sabe que família é essa, nem de que localidade é essa, pode ser até de estados diferentes. O meu pai era paraibano, a minha mãe carioca, e não se encontraram, e viveram, né? Muitos anos juntos, até que meu pai desencarnou, e depois a minha mãe. Então, a ligação, o magnetismo é o piloto dessa ciência. O magnetismo nos aproxima um do outro. O magnetismo. Aí se encontraram os dois ali para receber o Segismundo. Olha só, fruto de um drama, de um crime, onde ela, que seria a mãe dele, foi lançada no prostíbulo por causa dele. E o pai, o Acelino, foi assassinado por ele. História complicada essa, né? É porque não sabem da sua, Marquinhos. É porque não sabem da sua. Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam. Muitos de nós saímos do mundo espiritual prometendo mundos e fundos para os nossos guias, para os nossos benfeitores. Quando chega aqui, a gente esquece. Você entra num emburrecedor, que é o corpo físico, a gente fica burro, a gente esquece e faz tudo ao contrário, que é fazer do nosso jeito, né? Então ele está dizendo isso aqui, ó, fraquejam na realização porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades,
desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. A gente esquece. Lembra que lá nos Mensageiros nós estudamos aqueles médiuns falidos? O Joel, o Arcelino, Otávio. O médium, ele se preparou 30 anos no mundo espiritual, o espírito, médium não, o espírito, para reencarnar com o mandato mediúnico, como veio o Chico. O Chico cumpriu. E eles faliram. Eles ouviam os espíritos, eles viam, enxergavam o mundo espiritual. Os espíritos se manifestavam através deles e mesmo assim eles faliram e voltaram com muitos problemas para o mundo espiritual. Um ficou 20 anos no umbral, quase que enlouquecido, quase não, enlouquecido. Ele cobrava as consultas dele, ganhou muito dinheiro, ficou bem de vida material, porém ficou mal de vida espiritual. Tudo bem? Pergunta? Question? No question? Vamos lá. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta o endurecimento espiritual e o menosprezo das leis de Deus. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei. Ser-me-ia possível acompanhá-lo? Aí o André Luiz pediu, para acompanhar, o Alexandre comentou o caso e o André Luiz estava ali. Eu posso acompanhar esse caso? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não poderão prescindir da base. Então Alexandre disse: pode vir. Não tem objeção nenhuma, mas eu vou te situar na situação, você vai compreender primeiro a situação. Que bom que ele fez isso, Ele está transmitindo tudo para a gente. Tudo bem? Vocês estão achando que a história da carochinha é isso aqui? Porque nós que estamos estudando aqui as obras de André Luiz, já estudamos as obras básicas. Então nós não temos dúvida alguma do que nós estamos ouvindo aqui. A gente está aprendendo aqui um caso de reencarnação. Mas essa dúvida, eu sou um espírito imortal, a morte não existe, Deus existe, a reencarnação é uma lei da natureza, isso já é matéria dada para a gente. Ou seja, a gente já partiu, já tem uma base de entendimento sobre a vida, sobre a nossa vida. Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa? Não? Você? Porque elas são o meu termômetro, Porque estão aprendendo, estão ouvindo agora. Não entendi, explica de novo. Vamos lá. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Opa, lá tem então um local que planeja a reencarnação, um departamento de reencarnação, que ele vai descrever daqui a pouco. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Então tinha o Ministério do Esclarecimento, que era um outro departamento. E o departamento da reencarnação estava ligado ao esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada da nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta
se processa em moldes padronizados. Olha, preste bem atenção nesse pedaço aqui. Então ele está dizendo que ele vai situar o André Luiz num departamento de reencarnação, para ele ver como que acontece. E vocês vão aprender muito sobre isso. Como que se processa uma reencarnação? Pode ser que tenha sido a nossa, pode ter sido que não. Ele vai dizer aqui agora, ó, grande percentagem, 90% é uma percentagem? 70% é uma percentagem? Ele falou grande, a gente não sabe quanto. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processam em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. O que ele está dizendo aqui? Há um padrão, para a maioria, uma grande porcentagem, há um padrão. É em série a reencarnação. Não requer muito envolvimento, não requer essa intervenção como ele está tendo aqui no caso de Segismundo. Vai nascer. Grande percentagem nasce assim. Mas outra percentagem não obedece o mesmo programa. Outra porcentagem não. Percentagem não. Elevando-se a alma, qual a percentagem que não reencarna padronizada? Essas aqui que ele está citando. Ó. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. É o que nós falamos. Vai reencarnar um curumim. O que é curumim? Curumim é um índiozinho, é o filho do índio. O que é o curumim? É um índio, é o filho do índio. Vai reencarnar um espírito naquela tribo. Curumim é já o menininho lá, quando nasce. Vai nascer lá o índio. É um padrão, padronizado. Vai nascer alguém numa cidade grande, que já tem elevação moral, que já tem conhecimento. É mais complexo. O anjo da guarda do Chico. O anjo da guarda do curuminzinho, do curumim. Não precisa lá um anjo da guarda top, né? Pode ser um anjo da guarda. Provavelmente aquele anjo da guarda até vê aquela tribo, né? Eles são pequenos, grupos pequenos. Estão entendendo a lógica? Está entendendo a lógica? Então, em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, como é que foi a reencarnação de Francisco de Assis? Francisco de Assis vai voltar à Terra. Como é que foi a reencarnação? Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Reencarnar é nascer de novo. Encarnar é quando você vem a primeira vez num planeta, nascer, ou quando você sai da animalidade para o reino hominal, do reino animal para o reino hominal. Como é que foi a encarnação de Jesus? Ele mesmo, né, deve ter feito, fazer isso, assim, vai ser assim, assim, assim. Tal é a elevação dele, né? Um Francisco de Assis também, isso. Então, quanto mais elevado o espírito, quanto mais conhecimento, quanto maior a moralidade, mais livre ele é para suas escolhas. Quanto mais inferiorizado, você reencarna num padrão e muitas vezes é dito, você é colocado em determinada situação, independente da sua vontade. Uns não tem nem como escolher. Então você vai precisar nascer daquela forma ali, naquele lugar. É o que acontece com alguns suicidas. É o que acontece com alguns criminosos. Reencarna. Vocês estão vendo como uma coisa é séria? Quando me refiro, as explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos,
mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatos de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então, é o nosso caso, né? É o caso de Alexandre, é o nosso caso. A gente não tem lá grandes elevações. Temos muitos débitos com a lei de Deus. Temos muitos compromissos. Então, a gente interfere, ó, vamos ali sim, vamos tentar fazer assim. Trazemos muita dor na nossa bagagem espiritual. Muita dor, muita coisa para acertar. E assim, a gente teve, podia ligar um pouquinho, né? A gente teve, como é o caso do Segismundo, é o caso nosso, como ter uma intervenção saindo da craveira comum. Tudo bem até aí? Está muito rápido? Tá interessante o estudo, Marquinhos? Se não tiver, eu vou voltar tudo de novo aqui, para começar tudo de novo. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Olha só, Marquinhos, quando vocês com o livro, vocês vão acompanhar melhor, vão entender melhor. O problema da queda, as nossas quedas morais, as nossas quedas, é uma questão de aprendizado. A gente aprende com a queda, porque a queda moral causa dor no outro e causa dor em nós. E o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. O mal é posição de desequilíbrio, é claro que é. Então precisa de restauração, precisa de corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Olha, se um instrutor, é a humildade dele, né? Está dizendo que trabalhadores como eles demoram séculos na iluminação íntima, que dirá nós? Porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas e continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque nós já estudamos tudo isso. Então vocês estão assimilando bem. E para você, está sendo muito rápido? Marquinhos, está sendo muito rápido para você? Para vocês, está sendo muito rápido? Vocês estão entendendo? Está entendendo, Dilane? Eu já vi esse. Quer ler um pouquinho, Dilane? Não quero não. Daí as lutas sucessivas e continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Ó, isso aqui, a vida é meio, o fim é o progresso. Reencarnar é meio. A finalidade é o progresso. Estamos aqui para progredir. Está na caminhada.
E Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha o nosso caminho. Nós traçamos o nosso caminho. Então a gente não tem como acusar ninguém dos nossos tropeços. Só nós mesmos. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falíamos muitas vezes em experiências de autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Então vocês entendem aquela parte que Jesus disse? É melhor que entre na vida sem uma mão ou sem um olho, para que esse olho seja motivo de escândalo. Vocês já não viram isso? Não? Então nas igrejas falam isso. Toda hora, repete isso. Então você traduz isso para o sentido do espírito. Então você vê, por exemplo, a pobreza muito grande. Quantas vezes essas pessoas pobres tiveram a riqueza na mão e mandaram e desmandaram, fizeram e desfizeram? Então não é justo ela novamente receber o bem da riqueza, ela tem que aprender com a dor. Quantos nascem cego, surdo, mudo? Quantos? Porque o olho, a língua, o ouvido foi motivo de escândalo. Imagina que você delatar alguém, você ser um delator, e em função dessa delação sua, acontece um crime. Morrem muitas pessoas porque você delatou. E depois você chega à conclusão que você estava errado. Você delatou alguém porque você queria tirar proveito, um proveito qualquer, monetário do outro. E quando você está no corpo físico, você nem se preocupa com isso. Quando você desencarna, você vê que o outro sofreu por sua causa. Aí você mesmo vai pedir para vir mudo, surdo e cego. É o espírito que pede, a corrigenda para o espírito. Vamos lá, mais um pouquinho e a gente para. Bota ele no colo. Não, ele está chateado. Pois bem, vamos lá. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação do espírito. Se já falamos muitas vezes em experiência de autoridade, da riqueza, da beleza, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Então, lá na colônia Nosso Lar, tem um departamento de reencarnação. E nós, todos aqui, podemos ter passado por um departamento desse. Eu não tenho dúvida disso. Você pediu para ser magrela. Chega aqui e reclama, né? A gente pede. Às vezes a gente pede, eu preciso ter dificuldade financeira, porque a gente abusou muito.
Eu preciso ter um defeito físico qualquer porque eu abusei muito da beleza, envolvi muita gente, atrapalhei a vida de muita gente por causa da beleza física. É fácil compreender isso. Sem reencarnação, sem o entendimento da reencarnação, não existe justiça. E Deus não existiria. Se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é justo, como explicar algumas anomalias na Terra? Ah, porque Deus quer. Espera aí. Logo comigo que Deus quer? Por que Ele não quer com o Marquinho? Arrebenta com o Marquinho, me deixa em paz. Né? Eu posso dizer assim. Porque isso não é resposta porque Deus quer. Realmente, Deus faz o que quer. Porém, Ele não altera a lei que Ele fez. A lei é a lei. E nós infringirmos essa lei. Aí você vê muita dor na Terra. Por isso. Então vamos lá. Vaidade? Então a nossa amiga está perguntando se uma cirurgia plástica é infringir a lei. Não. A ciência, ela se desenvolve para o nosso bem-estar, para a nossa melhoria, para a autoestima. Então a cirurgia plástica, ela é importante. Ela é importante. Agora, quando você faz por um único e exclusivo motivo de vaidade desnecessário e acontece alguma coisa, tem pessoas que fazem 2, 3, 4, 5 e acaba até morrendo numa mesa cirúrgica. Aí ela vai responder à lei de Deus. Mas a gente não pode negar o avanço da ciência e que embeleza, você tira uma cicatriz por queimadura, uma correção de um órgão qualquer, de um seio, por exemplo, que está muito grande, a gente vê. Agora, você botar uma bola desse tamanho e ficar com... Aí já é diferente, né? Tudo é questão de equilíbrio, de bom senso. Então, vamos lá. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar. E, atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato, imponente instituição. Então, ele foi para a instituição da reencarnação. A gente podia parar por aqui, né, Dilane? Porque ele vai entrar agora no departamento de reencarnação e ali ele vai ver como é feito. E tem coisas aqui interessantíssimas que a gente vai ter que ver devagar. E para a regulamentação de semelhante serviço que funciona em nossa colônia espiritual, a gente vai parar aqui nesse parágrafo, tá? Eu vou anotar aqui. Hoje é dia 10, no dia 17 de 1 de 22, a gente recomeça aqui. Até que a gente andou bem, né? Da outra vez a gente foi mais devagar. Mas vamos parar, porque já deu aí 1h10, e aí é um tempo que a gente para aí. Faz a prece, Adilane. Faz. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer ao nosso querido irmão André Luiz e os nossos guias. Aí a gente, quando faz a prece, a gente diminui a luminosidade, que a gente concentra melhor. Lá fora pode ficar. Pedimos a Deus e agradecemos a Deus a essa tarde, a esse estudo. Pedimos o Seu Francisco, Dr. André Luiz,
e agradecemos. Agradecemos este estudo, que possamos guardar, possamos entender o que foi passado para nós. Não somente nós encarnados, mas os desencarnados que ouviram. Peço ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas, que não nos deixe só. Continue no amparo, nos amparando, nos protegendo do mundo, das dores que o mundo nos traz, nos ensinando a ser resignados. Peço por todos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo. Que seja em nome do André Luiz. Que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis. Em nome do amor, do nosso amor. Mas, acima de tudo, em nome de Jesus de Nazaré e de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja.